Jesus divide o mundo em dois. Só que ele faz isso descendo diretamente para o meio de nós. Ali está ele, o filho de Maria, um pregador itinerante, sem qualificações, sem uma morada fixa, cercado pelos pobres, os mansos, os perseguidos. Ele se mantém com seu distinto sotaque do norte. No entanto, ao concluir seu sermão, ele fala com conhecimento de causa sobre o fim de todas as coisas, o momento final da história humana. E, surpreendentemente, Jesus se retrata como o ponto central do tempo e da eternidade, do céu e do inferno. Ele diz: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Jesus é aquele a quem todos os povos farão uma petição no último dia. Jesus é o Senhor a quem os justos clamarão pela honra de poder honrá-lo. Jesus é o nome no qual a profecia é pronunciada e obras maravilhosas são forjadas. Jesus reina no dia dos dias. Jesus terá a última palavra sobre o julgamento final. Jesus é aquele que deve conhecer e ser conhecido pelos salvos. Jesus é a definição do céu e sua ausência é a definição do próprio inferno. Esse carpinteiro judeu divide o tempo, divide o mundo, divide a história. Ele não é simplesmente um rabino sábio, errante, que sai por aí discutindo preceitos atemporais de sabedoria humana. Ele é o Senhor, ele é o juiz, ele é a peça central de toda a criação. E assim, o seu sermão não é sobre alguma outra verdade, como o reino humano ou a justiça humana. O próprio Jesus é o conteúdo final do sermão. O reino e a justiça só fazem sentido quando o vemos em Cristo, como aquele conteúdo que preenche esses termos. Jesus é e sempre foi o rei em quem o reino está estabelecido. E ele é a justiça que alimenta e que hidrata aqueles que têm fome e sede. Ele é o cumpridor e também o cumprimento da lei que ele mesmo prega. E assim, ao concluir o seu sermão, ele deixa claro que tudo o que ele disse gira em torno de si mesmo. Jesus é a bifurcação no caminho que divide toda a humanidade. Dependendo da nossa relação com ele, estamos entrando pela porta estreita ou pela porta larga. Estamos percorrendo o caminho espaçoso ou estamos indo pelo apertado. Ou somos árvores boas produzindo bons frutos, ou somos árvores corruptas produzindo frutos maus. E agora, finalmente, ou estamos construindo nossa casa sobre a rocha, ou construindo sobre a areia. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, Jesus diz, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, 24 a 27. É importante notar aqui algumas coisas nessa última parábola que Jesus conta no seu Sermão do Monte. Note que todos devem suportar as enchentes e os ventos. Todos, tanto os sábios como os tolos, devem resistir à tempestade, devem passar por ela. A construção sobre a rocha não te isenta da chuva e do vento. Mas através do julgamento das águas, como a família de Noé, nós nos agarramos àquele que é a justiça, que é a rocha, e nós somos salvos. Mas não o construtor insensato. Ele construiu sobre a areia. E o que isso representa? Aí é que tá. Seria muito tentador da nossa parte olhar para a areia e enxergar coisas transitórias, mundanas. Dinheiro, vanglória, poder e por aí vai. E certamente essas são fundações tolas para se construir a vida. Jesus de fato prega contra a confiança em Mamon, por exemplo. No entanto, o contexto imediato que aponta para um falso fundamento ainda mais enganoso.
Construir na areia é como confiar na sua própria profetização, na sua própria expulsão de demônios, na sua realização de milagres, tudo isso que ele acabou de descrever ali no verso 22, daqueles que dizem: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, realizamos milagres. A areia não representa apenas a confiança mundana, ela representa também a confiança religiosa. No entanto, por mais bem-sucedidos que sejam os nossos currículos religiosos, eles não substituem conhecimento e o fato de sermos conhecidos por Jesus. Sem um relacionamento genuíno com o Senhor, no qual seguimos suas palavras, nós cairemos quando o vento e a chuva chegarem. E a nossa ruína vai ser muito grande. Jesus termina com essa nota calamitosa. O sermão, que começou com bem-aventurados os pobres de espírito, termina com a destruição total dos tolos. Diante disso, o que a gente pode pensar? Que a graça que no início jorrava tão livremente agora secou na sua fonte? No final, será que tudo vai depender de nós e de nossa capacidade de obedecer às palavras que Jesus está falando? E aí é crucial a gente ver o que é que acontece logo depois do sermão. O incidente seguinte mostra pra gente como devemos responder a esse ensinamento. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Mateus capítulo 8, versos 1 a 3. Se alguma vez houve um homem incapaz de obedecer às palavras do Senhor, foi este leproso. Ele pertencia a um lugar muito longe do reino, fora do acampamento. Ele estava isolado, exilado. Ele devia fugir do juiz do mundo. Só que ele foge em direção a ele. E Jesus faz aquilo que é impensável para todos ao seu redor. Ele toca o intocável e ele limpa o impuro. Aqui está pra gente o nosso modelo e a nossa esperança. Naturalmente, nós escolhemos o portão largo e o caminho espaçoso. Nós somos árvores naturalmente corrompidas que produzem frutos maus. Nós somos naturalmente tolos, abandonando as palavras de Cristo e construindo nossos próprios currículos vitais de religião. No entanto, há mais graça em Jesus do que há pecado em nós. Há mais purificação em Cristo do que a sujeira que existe nos nossos corações. E Ele está mais disposto, mais do que disposto, a nos dar a justiça pela qual nós temos fome e sede. De fato, Ele está mais do que disposto para dar a si mesmo para nós. No final desse sermão, Jesus encontrou um pecador imundo e estendeu sua mão sobre ele, não para condenação, mas para purificação e salvação. É assim que Ele é, e é para isso que o seu sermão nos conduz. Se nós entendermos todas as palavras de Jesus, o que é que nós devemos fazer? A nossa resposta não deve ser uma determinação ferrenha para poder fazer melhor. Assim como Israel falava lá no pé do monte, tudo que o Senhor falou faremos, só para não fazer nada lá na frente. De fato, essa é a própria essência de construir sobre a areia. A nossa primeira resposta a esse sermão de Jesus deve ser a de fazer o que aquele leproso fez. Em quebrantamento, nós confessamos a nossa impureza, o nosso pecado. E aí, em confiança, nós adoramos aquele que pode me fazer limpo. E Ele nos purifica, e nos enche de sua justiça, e nos faz boas árvores que dão bons frutos, e cumpre a sua palavra em nós, através de nós, pelo seu Espírito. Portanto, para Ele seja toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém.